Você crê, irmão? Você crê que o teu milagre pode chegar hoje? Que você pode sair daqui já com o teu milagre na mão? Oh, glória! Marcos capítulo 4, por gentileza. Aí, Cauê, depois que você passar os textos, pode deixar aquela arte geral lá do Milagres de Jesus, tá bom? Por favor. Marcos capítulo 4, verso 35. Hoje eu quero falar de um milagre bem diferente do que nós falamos do anterior, né? Na primeira quarta da série Os Milagres de Jesus, semana passada, nós falamos um pouquinho sobre Lázaro, é isso mesmo. Falamos sobre a ressurreição de um amigo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as tempestades, mas mais do que a tempestade, porque a tempestade é só é só um passageiro. A tempestade é só um momento. Eu quero falar um pouquinho sobre passarmos a outra margem. Chegaremos até o outro lado. Quem pode declarar comigo? Diga, eu chegarei até o outro lado. Mãe, eu creio num Deus que, quando Ele promete, Ele cumpre. Quem crê que Deus, o teu Deus, Ele promete e cumpre? Então, hoje falando um pouco sobre isso, vamos ler o texto? Marcos capítulo 4, verso 35 em diante, diz assim: Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, passemos, atravessemos até a outra margem. Então eles, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e os outros barcos o seguiam. Aconteceu que, levantando-se um tremendo vendaval, um temporal, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que ele foi se enchendo de água. Verso 38, Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre os travesseiros, ou sobre um travesseiro, perdão. Eu já estou querendo emendar um monte de travesseiro, né? Jesus estava bem folgado ali, mas era só um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram, dizendo, Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou e repreendeu o vento e ordenou ao mar, aquieta-te, silencia-te. E o vento acalmou, e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos, por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam terrivelmente apavorados, e comentavam uns aos outros, quem é esse? Acabamos de cantar isso, né? Quem é esse? Quem é esse? Que até o mar, ou até o vento e o mar lhe obedecem. Irmão, tem tanta coisa que a gente se impressiona na vida, não tem? A gente se impressiona com tecnologias. Quem aqui já se impressionou com alguma tecnologia aí desses últimos tempos? Quem? Pô, irmão, tem um monte que eu procuro, assim, que eu dou uma olhada e falo, meu Deus, aonde nós vamos parar, né, Luciano? Esses dias mesmo, eu estava vendo alguma coisa lá, de negócio de ciborgue, uns carros elétricos, eu acho, não tenho certeza, mas que são dirigidos por robôs, irmão, não tem motorista, uns negócios assim que você fala, isso daí é filme, não é, irmão, já é realidade, já estão fazendo teste. Não sei se acho que nos Estados Unidos, se não me engano. E tantas coisas que a gente se impressiona, quanta gente se impressiona com a medicina, e com razão, cada dia mais atualizada, contextualizada, cada dia mais avançando-se, cada dia mais a gente descobre maneiras de tratamentos e tudo mais. Irmão, antigamente, vamos lá, antigamente era tudo muito mais complicado. Quem aqui já tratou de pedra no rim? Deixa eu ver, levanta a mão. Pedra no rim, tá. Quem que tratou essa pedra no rim faz, vai lá, mais do que, sei lá, 15 anos? Tá. Irmão, talvez, e aqui eu tô falando talvez, porque eu não sei, eu nunca tive, então eu nunca tratei. Mas eu já ouvi falar que antigamente pedra no rim era um negócio quase que cirúrgico. Não é isso? Ah, pastor, até hoje, mas eu vou dizer o porquê que eu tô falando isso. Que era aquela coisa de abrir, tirar, ou quebrar, ou às vezes tomar alguma coisa, dependendo do tamanho, né? E hoje em dia é um negócio chamado laser. Você vai lá, uma picadinha, pum, acabou, sumiu a pedra. E você fala, mas já? Eu sofri tanto para vir aqui em 5 minutos, o negócio acabou. Não, isso é tecnologia, isso é ciência, isso é medicina avançando. E a gente se impressiona com tanta coisa, a gente se impressiona com o tempo e com o passar do tempo. A gente se impressiona, como o caso desse texto, com tempos, com temporais, com natureza, com a força da natureza.
Quem aqui tem acompanhado aí o barulho da natureza desses últimos tempos, irmão? É furacão para lá, é maremoto para cá, é água de tsunami para lá, é fogo para cá, e você olha, e é vulcão em erupção para lá, e tudo isso são sinais, a gente sabe. Mas a gente se impressiona, a gente olha para essas coisas e diz, uau, olha a força disso. Quem olha para aquelas imagens, aqueles vídeos, onde alguém está filmando de uma sacada, por exemplo, eu passei por isso. Quem aqui passou por aquele temporal, estava aqui, todo mundo, né? Eu creio que a maior parte do estado sofreu isso. Aquele temporal que teve no final, quando que foi? Foi dezembro, eu acho que foi lá por dezembro, foi final do ano passado. Que deu um temporalzão, irmão, eu estava lá em Praia Grande, nesse dia que deu esse temporal. Irmão, lá em Praia Grande deu um vento tão grande, tão forte, tudo é grande, né? Praia Grande, vento grande. E a gente estava à beira-praia mesmo, a gente estava aí num lugar ali, à beira da praia. E quando começou aquele temporal, eu saí, irmão, era tanta areia vindo, aquele vento forte com areia, e eu tive que cobrir o rosto para chegar até o carro para buscar as crianças e minha esposa, que estavam num lugar fechado, graças a Deus, mas era a porta de vidro entortava assim, não quebrou pela misericórdia de Deus. E minha filha, inclusive, ficou bastante traumatizada naquele dia. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu assisti uma filmagenzinha e mostrei para ela depois. Falei, olha filha, o que a gente passou, mas graças a Deus Jesus nos guardou. E alguém em cima de uma sacada filmando. Irmão, era como se estivesse tirando a areia da praia e trazendo para o meio da rua. Era muito forte. E a gente olha para isso, a gente se impressiona. Uau, a força desse vento. Olha a força desse mar. Irmão, quem já viu o mar batendo contra aqueles navios gigantescos, aqueles navios petroleiros, aqueles navios muito grandes? Quem já viu? Eu gosto de assistir essas coisas. E aí você vê, e aquela onda bate, e aquele navio é muito grande, mas ele balança tanto. E você fala, meu Deus, olha a força disso. Para conseguir movimentar um barco desse tamanho, um navio desse tamanho, nesse peso. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente se impressiona com o vento. Mas eis alguém que está conosco que é maior que o vento. Natan, eis alguém que caminha conosco que é maior do que os problemas que aparecem no meio da caminhada. Ei, Deus está dizendo, está na hora de parar de olhar para aquilo que te impressionava e começar a olhar para alguém que é maior do que aquilo que te impressiona, porque eu posso fazer muito mais. Mas então vamos para esse texto. Sobre tantos aspectos que nós vamos tratar ao longo dessa série dos milagres de Jesus, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder e a autoridade dele sobre as circunstâncias. Diga assim comigo, nada foge do controle de Jesus. Mas vamos para esse contexto para a gente entender esse texto. Ainda no capítulo 4 de Marcos, verso 1, diz assim, novamente Jesus começou a ensinar às margens do rio. Antes da gente chegar naquele texto que nós lemos, do vento, do barco, de Jesus acalmando tudo, o início desse contexto, o começo desse dia, foi Jesus ensinando à margem do rio, do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. Diga assim comigo, toda transformação. Não, vamos lá, diga mais forte. Toda transformação, toda cura, toda restauração, todo milagre começa primeiro no ensino. Irmão, é por isso que a gente não vai chegar aqui na Quarta da Fé. Deus pode, né? Deus é o dono do culto. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Mas dentro de uma lógica básica, nós não vamos iniciar uma Quarta da Fé, por exemplo, com louvores, a gente vai sair orando, ou então a gente nem canta, a gente já chega e começa a orar por todo mundo. Deus pode fazer, irmão. Repito, Ele pode, do jeito que Ele quiser. Mas por que a gente gosta de uma dinâmica de culto como essa que a gente faz? Louvores, ministração da palavra, até chegar o momento de orarmos por cura, ou orarmos por qualquer circunstância. Porque a gente entende que pós-palavra, seja ela cantada ou seja ela pregada, toda palavra ela gera uma transformação na nossa mente. Quem está me entendendo, diga amém. Então antes de eu pedir para Jesus curar o meu corpo, antes de Jesus me curar na minha alma, antes de Jesus curar minha mente, antes de Jesus curar meus sentimentos, antes de Jesus curar meus traumas, antes de Jesus curar qualquer coisa na minha vida ou na minha casa ou na minha família, eu preciso entender o que Jesus pode fazer. E como eu vou entender? Através da
palavra. Diga assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é por isso que a gente prega a primeira palavra, irmão. Então preste atenção nisso aqui, nesse momento. Porque se você perder, quem sabe, chaves essenciais, as curas não acontecerão depois. Quem sabe, se você não prestar atenção e não perceber aquilo que Deus quer e pode fazer na tua vida, no momento que a gente estiver orando, as dúvidas aparecerão no teu coração e você vai perder a oportunidade de viver o extraordinário. Então preste atenção nessa palavra e nessa ministração de hoje e entenda: enquanto a palavra está sendo semeada, o teu coração está recebendo, a tua mente está sendo transformada e o teu corpo está preparado para viver o milagre que Jesus tem. Mas diante disso, vamos voltar para o texto inicial para a gente caminhar. Jesus, ele vai falar nesse meio contexto. O ensino dele é sobre as parábolas: a parábola do semeador, a parábola do reino. Mas no verso 35, Jesus vai dizer novamente, lendo com vocês, Jesus vai dizer: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, ou em outras traduções, ao anoitecer. Preste atenção que quando chega esse momento, Jesus está dizendo, depois de ele ensinar o dia todo e anoitecer ou entardecer, Jesus vai dizer aos discípulos agora: passemos, vamos para o outro lado do lago, vamos para outra margem. Preste atenção nisso aqui, que sempre após um grande ensino, haverá sempre uma nova direção. Vou repetir: sempre depois de um ensino, Jesus sempre ministrará uma nova direção na minha e na tua vida. Às vezes o que nós mais precisamos não é aquilo que acreditamos precisar. É por isso que depois da palavra, muitas das vezes a direção vai ser diferente daquela que a gente imaginava inicialmente. É por isso que eu venho para uma quarta da fé dizendo assim: vai ser desse jeito, o pastor vai orar assim, alguém vai impor a mão assim, e vai acontecer a cura desse jeito, eu vou sentir queimar ali, e a dor vai sumir, e de repente não acontece nada do jeito que você esperava. Mas deixa eu te dizer algo: se é Jesus que está te guiando para algo, vai ser muito melhor do que aquilo que você imaginava. Então é Jesus que está dizendo, ao cair da tarde, ao entardecer, ele vai dizer: vamos para o outro lado. Direção. É interessante porque às vezes tem pessoas que estão cansadas, dizendo assim: eu não aguento mais viver a mesma coisa. Mas o problema é que a gente não quer ouvir a direção que Jesus quer nos dar. A gente quer viver um novo, mas continuando a fazer as mesmas coisas que fazemos segundo a nossa própria perspectiva. Eu quero que Jesus mude minha história, mas ele está dizendo: então para mudar a tua história faz isso. Eu estou dizendo: não, eu quero fazer aquilo. Então não adianta eu querer mudar de vida se eu não quero mudar primeiramente a direção que ele está me dando. Se Jesus me deu uma direção, se Jesus te deu uma direção, irmão, segue, obedece, porque a direção que ele te dá é sempre melhor do que aquela que você estava indo. Mas aí é interessante que esse mesmo texto, volta o verso para mim, 35, vai dizer que nesse mesmo dia, ao final do dia, ao anoitecer, Jesus dá a direção. Irmão, diga assim comigo: já era noite. Não, diga mais forte: já era noite, mas tinha direção. Irmão, Jesus estar na nossa vida e nos direcionar não quer dizer que a noite não vai chegar. A diferença é que a gente mesmo na noite vai ter direção. É Jesus dizendo para pessoas aqui: eu nunca te disse que você não ia passar por noites. O que eu te garanto é, mesmo que a noite chegue, eu ainda vou estar te dando a direção. Irmão, andar quando todo mundo está enxergando, andar quando tudo está claro, andar quando o dinheiro tem no banco, andar quando todo mundo está com saúde, andar e caminhar quando tudo está bem é fácil, irmão. O difícil é andar quando escurece. O difícil é andar quando a gente não sabe direito para qual direção seguir, porque a gente está perdido, a situação é muito difícil. O difícil ou a situação constrangedora é quando a gente olha e diz assim: eu não consigo nem enxergar um passo à frente. Como que eu vou caminhar? É quando a crise chega, a dor chega, a enfermidade chega, não tem resposta e a gente diz assim: agora, para onde eu vou? É por isso que a gente precisa de Jesus, irmão. Mexe com alguém que está do teu lado e diga assim: você precisa de Jesus. Diga assim: porque só Ele tem a direção nos tempos escuros. Aí olha que ainda nesse verso, hoje eu vou usar bastante, acho que o texto, calma aí. Tem outra tradução, acho que o passemos, só porque daí fica mais fácil de eu explicar. Jesus ele vai dizer,
ou o texto vai dizer que era noite, já tinha entardecido, né? Já estava tarde, já era noite. E aí Jesus vai dar uma ordem, uma direção. Obrigado. E nessa direção Jesus vai dizer o quê? Olha o verbo ali, ó. Vamos conjugar o verbo. Passemos. O que é passemos, irmão? Ali, vamos lá, quem se lembra da escola lá? Ali é um sujeito oculto. Quem que é o sujeito? Nós. Passemos. Nós vamos passar. Preste atenção. Sabe qual é a diferença de Jesus para muitas das vezes as pessoas ao nosso redor? Que as pessoas ao nosso redor só caminham enquanto está de dia. As pessoas só vão conosco quando tudo está bem. Quando a gente está feliz, animado, empolgado, está tudo bem. A gente está voando. Aí tem um monte de gente para ir com a gente. Mas quando a noite chega, às vezes a maioria, para não dizer, não, todos não, né? Sempre fica alguém, graças a Deus. Mas nas noites, normalmente a maioria das pessoas vão embora. A maioria das pessoas se distanciam. Quanta gente já teve tanto amigo, já teve tanta gente ao seu redor, já teve uma multidão. Mas na hora que a noite chega, talvez você esteja passando por ela, você está olhando para o lado e dizendo, quem sobrou? Cadê aqueles que eram? Cadê aqueles que se diziam? Cadê aqueles que diziam que iam estar comigo todos os dias, para todo sempre, que nunca iam me abandonar, que sempre estariam do meu lado? Cadê? Aí sabe o que Jesus vai dar? Ele vai dar uma ordem dizendo assim, passem, vão, se virem. É isso que Jesus vai dizer? Qual é a ordem dele? Sabe o que ele está dizendo? Não é apenas uma direção, é uma companhia. Eu vou com vocês. Fica tranquilo, irmão, ele está indo junto. Ele não te abandonou, ele está te dando a direção, mas não é para você ir sozinha, é para ele ir contigo. Ele caminha contigo. Mas aí o verso 36 vai dizer assim, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Diga assim comigo, eles deixaram a multidão, mas levaram Jesus no barco. Irmão, é muito bom estar em multidão. É muito bom ele estar em companhia de pessoas. Eu não quero, pelo amor de Deus, criar nenhum tipo de contrariedade quanto a isso, irmão. É bom estar em companhia, é bom ter amigos, é importante ter amigos. É importante ter pessoas às quais você confia e que você pode contar com elas. Isso é muito importante, mas preste atenção. Alguns processos da minha e da tua vida não acontecerão enquanto a multidão estiver conosco. Só acontecerão quando a multidão for dispersada e só sobrar Jesus no nosso barco. Vai ter um momento na nossa vida, irmão, lembre de Jacó. Jacó está passando com a família, irmão, era 2 esposas, um monte de filho, um monte de empregada, um monte de servo, uma boiada de bicho. O homem estava muito rico, irmão, estava muito cheio de posse. Mas vai dizer que em certo ponto, se não me engano no Peniel, Val de Jaboque, ele vai atravessar todo mundo. Quando a última pessoa, o último animal, o último ser passou pelo val, vai dizer que então veio o anjo e encontrou-se com ele. Irmão, vai ter encontro que vai ser só você e ele. Eu vou dizer de novo, vai ter encontro na minha e na tua vida que vai ser só você e ele. Não adianta você ficar esperando a multidão, porque a multidão não vai estar presente. Não adianta você ficar esperando os amigos, porque os amigos não vão estar lá nessa hora. Não adianta você esperar talvez nem o seu cônjuge, vai ser só você e ele. Porque tem momento que é isso. É Deus dizendo assim, é só entre eu e você. O que mais que a gente aprende? Ainda nesse verso 36, deixa lá novamente para mim. Olha que interessante que diante disso eles deixando a multidão, pode deixar o texto, deixando a multidão e é isso mesmo, deixando a multidão e levando Jesus no barco com eles. É como se eles estivessem dizendo assim, a multidão é bom, a multidão aplaude, a multidão parabeniza, a multidão ouve, é legal, a gente ora com a multidão, a gente tem companhia com eles, é tudo muito bom, mas a multidão não tem aquilo que só ele tem.
Ei, eu vou dizer algo para alguém aqui, porque eu sinto que eu preciso falar. Toma cuidado para não estar substituindo Jesus por pessoas que não podem praticar ou fazer aquilo que só Ele pode. Cuidado para não substituir na tua vida, em grau de importância, aquele lugar que era só de Jesus, porque só Ele pode preencher. Irmão, tem gente que vive frustrado porque está tentando colocar no lugar de Jesus pessoas, coisas, situações, circunstâncias, prazeres que nunca vão substituí-lo. Então, esses homens estão muito cientes, eles estão dizendo: a multidão veio até aqui, mas agora no nosso barco quem vai é Jesus. Se for para escolher quem vai conosco, se a multidão ou é Ele quem vai. A multidão fica. Ah, Jesus, Deus está falando aqui. Tem alguns momentos de decisão na nossa vida que a gente precisa escolher entre quem vai ser a nossa companhia para seguir dali em diante. Se é Jesus ou se é alguém. Se é Jesus ou se são os amigos. Se é Jesus ou se são os prazeres. Se é Jesus ou se é a mentira. Se é Jesus ou ainda é a fornicação. Se é Jesus ou ainda é o adultério. Se é Jesus ou ainda são as velhas práticas. Se é Jesus ou ainda é aquilo que está impedindo Ele de fazer e operar os milagres que Ele deseja fazer na tua vida. Então escolha hoje quem vai continuar sendo a companhia do teu barco, irmão. E se eu posso te sugerir algo, escolha Jesus. Porque deixa eu te perguntar, se os discípulos tivessem levado, lógico, a multidão inteira não caberia, mas se eles tivessem levado parte da multidão ao invés de Jesus, quem que acalmaria o mar? Quem que ia falar para o vento? Alguém da multidão ia fazer isso? Algum dos discípulos, inclusive, teria autoridade, ou pelo menos naquele momento estavam prontos para isso? Tanto que eles ficaram morrendo de medo. Ei, preste atenção. Vai ter hora na nossa vida, e serão as principais, que só Jesus será a resposta. Só Ele poderá fazer aquilo que ninguém mais pode. Mas aí, ó que interessante, lembra que eu falei que a multidão ficou? Que às vezes a gente vai ter que deixar muita gente fora? Mas diga assim comigo: Jesus sempre terá alguns que permanecerão ao meu lado. Porque o texto é muito claro, irmão. Eles deixaram a multidão e levaram consigo, assim como estava no barco, Jesus, e havia também com eles outros barquinhos. Eles não estavam sozinhos. Ei, você não está sozinho, irmão. Se você tem alguém da tua confiança, você tem alguém que você conhece, que você tem um pouco mais de intimidade, se você puder, diga para ele ou para ela que está aí do teu lado, diga assim: pode contar comigo, eu estou aqui. Ah, irmão, fala mais forte aí, vai. Eu acredito que você seja alguém de confiança para poder dizer para alguém: conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Você não está sozinho, irmão. Conta comigo. Ei, você aí de casa, se precisar, conta comigo. Estamos aqui para servir, estamos aqui para te acompanhar. Porque você não está sozinho. Agora olha o verso 37. Levantou-se um grande temporal, um forte vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que quase se enchia. Guarda essa verdade, guarda isso aqui, porque parece às vezes que textos bíblicos a gente passa assim por eles, e parece que a gente nem percebe algumas coisas e alguns tesouros que estão escondidos nele. Guarda isso aqui, diga assim comigo: um grande temporal de vento e as ondas. Guarda isso aí, depois você vai entender o porquê. Mas aí levantaram-se e tal. E aí o final, olha o que acontece. Subiam as ondas por cima do barco de maneira que já as enchia. Diga assim comigo: a tempestade do lado de fora é perigosa. Diga assim: mas do lado de dentro ela é fatal. Irmão, o que te mata não é o que está do lado de fora, mas é o que entra para o lado de dentro. O que destrói a tua fé não são os problemas do lado de fora, mas é aquilo que afeta do lado de dentro. Ei, o teu casamento, o problema não são as mulheres ou os homens ou as oportunidades do lado de fora, mas o problema é quando do lado de dentro está doente. O problema das famílias e dos relacionamentos não são os amigos do lado de fora, mas é o problema de falta de amizade do lado de dentro.
Os problemas não estão fora, irmão. Os problemas estão dentro. Então toma cuidado com aquilo que você está permitindo entrar no teu barco, porque é isso que pode te destruir. Ah, o problema é o fora. Ah, o problema é o que dizem. Ah, o problema é o que falam. Ah, o problema é o que estão tentando. Não, o problema é aquilo que está te atingindo. Porque, irmão, falar, qualquer um pode falar de quem quiser, quanto quiser, irmão. A diferença é se você vai aceitar aquilo que estão falando de você. O problema é tentarem o que quiserem contra o teu casamento. A questão é, se você estiver com o teu casamento firmado lá de dentro, fica tranquilo, lá de fora não vai atrapalhar em nada. Então tudo começa pelo lado de dentro. E esse é o problema. O vento até então era um vento. O problema do mar era perigoso, mas o grande problema ao final, já estava começando a encher o barco. Aí começa a afundar. Quantos barcos estão afundando? Por causa que dentro está entrando água que não era para ter entrado. Mas para a gente continuar, diga assim comigo: eu preciso aprender a lidar com as crises que me atingem. Irmão, todo mundo vai passar por crise, por dor, por aflição, por tristeza. Todo mundo. Jesus nunca mentiu, irmão. Não vos enganeis, no mundo tereis aflições. Ele está dizendo, não vai ser fácil. Só que sabe o que ele está dizendo? Tem de bom ânimo. Eu venci. Deixa eu falar de novo. Jesus está dizendo para pessoas aqui, tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. Não, deixa eu te perguntar, quem que estava dentro desse barco? Quem que estava dentro desse barco? É esse nome mesmo, vai lá. Quem? Por que eles estavam com medo do barco afundar, irmão? Se quem estava dentro do barco era o próprio Cristo. Por que às vezes a gente fica tão tenebroso, com tanto medo, apavorado? Porque a gente se esquece de quem está dentro do barco com a gente. A gente só se espanta com aquilo que a gente acredita ser maior do que a gente. A gente só se assusta. Não, ninguém se assusta com uma conta que pode pagar. Ninguém se assusta com, vou dizer uma dor de cabeça, mas só de exemplo. Ninguém se assusta com uma dor muscular, que você bateu em algum lugar, você sabe que vai passar. Agora, quando chega como a gente orou aqui, um laudo médico dizendo é câncer, dizendo é tumor, é maligno. Quando chega alguém dizendo assim, viu, teu filho está envolvido com droga, está preso. Quando situações como essa chegam, é diferente, eu sei, não estou querendo ser de maneira nenhuma deixar de lado o teu sentimento. Mas preste atenção nisso, que eu estou dizendo nessa noite nunca se esqueça, Jesus Cristo está no teu barco. Ei, Jesus Cristo está no teu barco. Ei, Jesus Cristo está no teu barco. Eu vou dizer mais uma vez, Jesus Cristo está com você na tua casa, na tua família. Ei, Jesus Cristo está com você nos teus maiores dilemas, nas tuas maiores crises, nos teus maiores confrontos, nas tuas maiores dores, ei, nas tuas maiores enfermidades. Jesus Cristo está com você. Agora olha o verso 38. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? Mestre, o Senhor não liga que estejamos morrendo. Mestre, estamos morrendo. Irmão, preste atenção. Quem despertou Jesus? Diga comigo, um clamor. Então vamos lá. Quem despertou Jesus? Diga, um clamor. Estava dormindo e despertaram. Em algumas traduções vai dizer, clamando despertaram. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que estava sobre o barco? Batendo sobre o barco, um mar forte, um vento forte, uma tempestade, sim ou não? Mas preste atenção, a tempestade não despertou Jesus. O que despertou Jesus foi um clamor. Irmão, o óbvio aqui, se fosse qualquer um de nós, Pastor Mal, eu estou dormindo. Por mais sono pesado que tem, irmão, que tem os irmãos que tem sono pesado, né? Mas irmão acho que também. Mas a mulher a gente evita falar porque é constrangedor. Homem é normal falar que dorme bem, né? E tem uns homens que não dormem, né, irmão? Ele morre um pouquinho.
Ele ressuscita no começo do dia seguinte. E eu sei que tem gente que tem sono um pouco mais pesado, mas por mais pesado que seja, irmão, você está num barco. Imagine como era o tamanho dessa onda, dessa tempestade, desse temporal. Bom, não devia ser pouca coisa, porque a maior parte desses discípulos eram até então pescadores. Era gente que estava acostumado, habituado com tempestade. Então não deveria ser uma tempestade qualquer. Agora preste atenção, você está dormindo. O que é o natural que te acorde? O balanço, o chacoalhar, o barulho que deveria ter, da onda batendo, e talvez até alguns deles gritando, pra lá, não sei o que, faz alguma coisa. Mas Jesus está o quê? Está dormindo. Por que Jesus está dormindo no meio da tempestade e a tempestade não o acorda? Porque quem tem certeza do destino e da palavra de poder do destino, pode dormir e descansar tranquilo, porque sabe que a tempestade não vai paralisar o destino. Jesus só dorme porque Ele conhece o poder da sua própria palavra. Ele está dizendo, se eu disse que nós vamos chegar, pode vir o que vier, nós vamos chegar. Ele dorme. E está tudo bem, irmão. A gente no lugar de Jesus seria difícil estar dormindo. Mas aí o que é interessante é que a tempestade não o acorda, mas um clamor o acorda. Só que olha aqui que interessante o clamor, irmão. Não é a gente acordando Jesus dizendo, ó arquiteto maravilhoso, ó supra-sumo, Senhor, ó soberano. Não. Eles só acordam Jesus dizendo assim, mestre, o senhor não está vendo que a gente está morrendo? Ei, preste atenção. A gente não tem que ficar julgando o clamor de pessoas segundo as nossas próprias convicções. Porque só quem está passando pela tribulação e pela tempestade sabe o quão difícil está, e sabe o quanto está doendo e o quanto está com medo de enfrentá-la. Então para de ficar julgando pessoas que estão chorando por algo que você diz assim, isso daí não é nada, para você não é, mas para ela é uma tempestade. E é por isso que Jesus não recebe aquilo lá como, apesar dele ter depois uma correção, mas Jesus ali recebe como um clamor, o desperta e o faz movimentar-se. Ei, preste atenção, o que Jesus decretou na tua vida, tempestade nenhuma pode paralisar. Eu vou dizer de novo, o que Jesus já decretou na tua vida, na tua casa e na tua família, não existe tempestade que possa paralisar. Mas preste atenção, ela vai se levantar muitas vezes. E quando ela se levantar, de duas uma. Na verdade 3, mas a terceira eu não quero. Ou vou falar por primeiro, mas essa não, irmão. A primeira é desistir. Mas não vai acontecer, ninguém vai desistir, amém? Não, ninguém aqui vai desistir, amém? Diga assim, tempestade, você não vai me parar. Amém? Então a primeira descarta. Segunda. Deixa eu lembrar a segunda. A segunda coisa que pode acontecer é a gente confiar tanto em Jesus que a gente nem precisa do clamor, a gente só espera. Não, mas isso aqui é para poucos. Isso aqui é para gente de muita perseverança, de muita tradição, de muita raiz, de muito tempo, de muitas tempestades. Aí você já aprendeu, você sabe. Os pastores que aqui estão, gente que já passou por muita tempestade, você fala, pô, me assusta, mas eu sei que vai passar. Eu sei que ele está no barco, eu sei que vai ficar tudo bem, eu sei que ele já determinou, eu sei que ele já decretou, vai chegar, nós vamos chegar. Ah não, mas se você não vai desistir, amém, já descartou. Segundo, se você ainda não aprendeu a descansar o caminho todo até chegar no destino, então deixa eu te dar a terceira chave. Clama, irmão, clama. Irmão, clama, clama, tá doendo, clama. Ei, tá chorando, clama. Ei, você não sabe o que fazer, clama. Ei, você tá com medo, clama. Chama por Ele, porque Ele virá o teu socorro. Mas vamos lá. O que eu acabei de ensinar? Que a tempestade não despertou Jesus, mas um clamor, sim ou não? Irmão, então não adianta você dizer, por que Jesus não faz nada? Ele não está vendo a tempestade? Ele está, mas Ele não vai fazer nada enquanto você não clamar. Vou repetir. Tem gente dizendo, Deus não está vendo minha dor, minhas lágrimas, minha aflição. Ele está vendo, mas Ele não faz nada por aquilo que você está chorando. Ele não faz nada por aquilo que você está sofrendo. Quando eu digo não faz nada, você já vai entender. Ele não vai agir segundo o quanto você está chorando, o quanto você está com medo, ou o quanto a tempestade está grande.
Ele vai agir se você clamar. Mas pastor, como que ele não vai agir? Ele não vai agir porque ele não quer o meu bem, ou porque ele vai deixar que eu morra, ou porque ele vai deixar que a tempestade me engula. Não, ele já decretou que a vitória é tua, então você vai chegar do outro lado. Seja pelo processo inteiro de confiança, ou seja pelo processo onde você em algum momento vai clamar e ele vai intervir naquela situação e vai acalmar o vento e a tempestade. Eu não sei como você está passando, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu te lembro, ele já declarou: passemos para outra margem. Você vai chegar, irmão. Essa tempestade vai passar. Olha o verso 39. Ah, Jesus, vamos lá, preciso terminar. E ele despertando repreendeu-o e disse ao... Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Por que a ordem não é inversa? Por que não fala que ele falou com o mar, ou mandou o vento? E é interessante que ainda vai dizer, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento aquietou. E houve grande bonança. Por quê? Porque, preste atenção, o que os discípulos estão sentindo ali no barco, eles estão sentindo as ondas baterem no barco, sim ou não? É a água, irmão. O problema é a água entrando no barco. É a água batendo, é a água jogando o barco de um lado para o outro, movimentando o barco, e eles desesperados, e a água batendo. Então eles estão olhando e dizendo, o problema é a água. O problema é a água. Jesus, acalma a água, acalma o mar, faz o mar se aquietar, faz o mar se calar. Mas de repente Jesus se levanta e ele diz assim, aquieta-te, cala-te, e o vento aquieta. Mas espera aí. Se o problema é o mar que está, ou a água que está entrando no barco, o mar que está muito bravo, por que Jesus manda o vento primeiro se aquietar? Já ouviu falar sobre causa e efeito? Causa e efeito é aquilo que eu sinto, o efeito é aquele problema final. A causa é aquilo que inicialmente fez com que aquele efeito surgisse. Hoje existe muito um negócio chamado doenças psicossomáticas. O que é? Psico, cabeça, soma, corpo. Então problemas corpóreos ou doenças corporais, mas que não são do corpo, são da mente. Mais ou menos isso, né? Assim, bem simples, bem raso, mas mais ou menos isso. Então é quando eu sinto uma dor no estômago, eu sinto uma dor nas costas, eu sinto uma dor de cabeça, mas o problema não está na cabeça, não está no estômago, não está na costa. É aqui. É estresse, é depressão, é angústia, é traumas não curados. Então o efeito é a dor, mas a causa às vezes não está ali onde está a dor, está em algo lá muito mais profundo. Jesus está olhando para aquilo que está batendo no barco e ele sabe, é o mar. Mas o mar é só o efeito. O que está causando tudo aquilo é o quê? Deixa eu te dizer, talvez você veio aqui hoje querendo uma cura para uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor na perna. Talvez você veio aqui hoje dizendo assim, Senhor, muda minha esposa, muda meu marido, me dá um casamento melhor. Mas talvez Jesus hoje não vai intercedendo por você, o Espírito Santo, não vai pedir a cura da dor de cabeça, da dor nas costas, para o marido mudar, para a esposa mudar. Mas ele vai agir lá no trauma interior, que você carrega há muito tempo, que está fazendo essa dor aparecer até hoje. E você toma remédio, você faz tratamento, e você fala, não acha, não descobre, médico nenhum, é porque não está lá, irmão. Está aqui, está aqui. Então, deixa Jesus tratar dos lugares onde talvez nem você saiba que está doente. Deixa o Espírito Santo entrar nos lugares mais obscuros da tua alma e curar você por dentro hoje. Deixa ele mudar teu casamento por completo. Não só fazer tua esposa ser mais doce, ou teu marido mais educado. Deixa ele agir na onde está lá o trauma. Talvez que já vem sendo carregado há muito tempo. Você diz, não, está tudo bem. Não está, irmão, você sabe que não está. E eu encerro com os últimos dois versos. Versos 40 e 41 diz assim. E disse-lhes, por que estáis temerosos? Não tendes fé? Verso 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O verso 40, Jesus está dizendo, por que vocês têm tanto medo? Vocês não têm fé? Bom, aqui parece loucura de Jesus. Eu sei que Deus me permite usar essa expressão só como uma expressão. Parece que Jesus está fazendo uma brincadeira aqui.
Esses homens estão passando por uma das maiores tempestades da sua história, da sua vida. E eles estão com medo como qualquer outro ser humano na face da terra naturalmente teria. Por que Jesus está dizendo, vocês estão com medo do quê? Vocês não têm fé? Mas por que Jesus faz esse tipo de pergunta depois de uma situação tão traumática quanto essa? Lembra do que eu falei do contexto desse texto? O que Jesus está falando sobre o que Jesus está falando antes deles entrarem no barco? Em todo o contexto. Diga comigo, Jesus ensinava sobre fé. Sabe o que Jesus está fazendo, irmão? Jesus, em algum momento, ele sentou com eles ali no barco e começou a ensinar. Vamos falar sobre fé. E ele vai falar sobre fé, ele vai falar sobre o semeador, ele vai falar sobre a parábola do reino, ele vai ensinar, ele vai falar sobre fé, e ele vai ensinar. Teoria. Aí Jesus diz assim, agora passemos para outra margem. E aí eles entram no barco. E a hora que eles entram no barco, levanta a tempestade. A hora que levanta a tempestade, Jesus está dormindo. Por que você acha que Jesus estava dormindo? É como se Jesus estivesse dizendo, vamos ver se eles aprenderam mesmo? Sabe o que Jesus está dizendo para alguém aqui hoje? Você está aprendendo na teoria. E eu quero te ensinar na prática, no dia a dia. Você pode sair daqui, irmão, com muita teoria, mas se a gente não aprender a viver na prática, a gente não aprendeu nada. E eu não estou dizendo que vai ser do dia para a noite. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui já vencendo tudo. Amém que seja. Mas normalmente não é. Mas é por isso que a gente tem que continuar aprendendo. Continuar aprendendo. Continuar aprendendo. Mas cada dia que a gente aprende, a gente tem que estar disposto a passar pela prática. É Jesus dizendo, eu estou ensinando vocês toda quarta da fé, eu estou ensinando vocês todo domingo da família, eu estou ensinando vocês todos os dias que vocês abrem uma mensagem na internet, que vocês ouvem um louvor, eu estou ensinando vocês todos os dias, que eu estou falando com vocês todos os dias. Agora está na hora de começar a viver a prática disso. É a hora de quando a gente levanta aqui a mão e fala, Jesus está no meu barco, vai dar tudo certo, eu vou passar para outra margem, mas talvez amanhã, irmão, lá no trabalho vai ter alguém que vai levantar com uma tempestade contra você. Talvez lá na sexta-feira, no sábado, vai ter um problema. Não é profecia não, em nome de Jesus não receba. É só um exemplo. Mas pode acontecer. No final de semana tem um problema familiar. É uma tempestade. E aí? E aí é a hora que eu vou me lembrar. Opa, eu aprendi. Agora é hora de praticar. Quem aqui está disposto a viver na prática aquilo que está aprendendo? Diga assim, Senhor, me ensina a viver tudo que o Senhor está me ensinando. Aí o último verso vai dizer, 41. E sentiram um grande... Não, vamos lá. E sentiram um grande temor. Quando o vento se levantou, eles tiveram um tremor. Eles tiveram medo. Mas quando eles viram Jesus acalmando o vento e a tempestade, eles tiveram um grande... Levanta tua mão comigo, diga assim, eu preciso substituir o medo por um temor. Quem é esse? Quem é esse? É eles dizendo, quem é esse? Quem é esse? A gente estava com medo do vento. Quem é esse? Que até o vento abaixa. Até o vento diz para ele, sim, sim senhor, sim senhor. Ei, eu estava com medo da doença. Ei, eu estou profetizando aqui. Eu estava com medo da doença. Mas você vai ver Deus agindo nessa doença. E você vai dizer, quem é esse? Que até a doença que o médico disse que não tinha cura, Ele curou. Ah, eu estou profetizando aqui, irmão. Ei, gente que estava olhando para uma situação dizendo não tem mais jeito, olhava para a circunstância com medo e dizia, esse não tem mais solução, esse filho não tem mais jeito, essa causa já está perdida. Mas aí Jesus vai chegar e vai te mostrar que Ele é maior que essa causa, Ele é maior do que essa circunstância, até você olhar para Ele e dizer, quem é esse? Feche os seus olhos. Oh Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda está a fazer. Nós cremos num Deus que é poderoso, nós cremos com um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Um Deus que sabe tudo, pode tudo e faz da maneira como quiser fazer. Deus, nós colocamos diante do Senhor nesse instante, Pai, cada causa, cada situação e circunstância impossível diante do Senhor.
Porque essa tempestade não poderia ser controlada por homens, senão aqueles pescadores a controlariam. Aquele barco, aquela situação, aquela circunstância seria resolvida facilmente. Mas são tempestades que se levantam, que são maiores que as nossas capacidades, são maiores do que as nossas forças. Pai, assim sendo, que essas situações que se levantaram na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, esteja a partir de hoje, nesse momento e nessa noite, esteja sendo subjugada sob a palavra do Mestre que se levantou. Pai, eu profetizo que a tua voz se erguerá sobre esse vento agora, dizendo: aquieta-te, cala-te, mar. Em nome de Jesus, situações ou circunstâncias impossíveis estão se baixando, estão curvando sua cabeça diante daquele que tem poder sobre todas as causas, estão baixando sua cabeça, aceitando a autoridade e soberania desse Deus que está dizendo: chega, está na hora de se acalmar, tempestade, está na hora de abaixar a fúria, mar. Em nome de Jesus eu profetizo, Pai, que pessoas sairão daqui hoje completamente curados, restaurados, fortalecidos, transformados, levando o seu milagre para casa, porque eu creio num Deus de milagre, eu creio num Deus de promessa, eu creio num Deus que quando diz, Ele cumpre aquilo que diz. E o Senhor está dizendo para nós: passemos, nós iremos, nós alcançaremos, eu irei junto contigo e você vai chegar até a outra margem. Então, Senhor, traz fé e esperança a este coração que está machucado e ferido. Traz fé e esperança a este homem e esta mulher que estava pensando em desistir porque não aguenta mais a força desse vento, porque não aguenta mais tentar remar contra a força desse vento. Mas hoje ele para de remar para clamar e dizer: levanta-te, Senhor, ao meu socorro, me ajuda, porque eu não tenho mais força para tentar contra isso, contra essa circunstância. E o Senhor se levantará nessa noite para dizer: chega! Basta! Eu creio, Pai, eu creio, e por isso eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Pastor Jorge, pastora Solange, minha mãe, se puder, estiver aqui também, puder me ajudar, Diaconato, Rogério, toda a equipe, gostaria de chamá-los e aproveitar que vocês já estão assentados. Quero ler com vocês um texto que está em Lucas, capítulo 22, verso 19 e 20. E nós já vamos participar desse momento da Santa Ceia do Senhor. Quem recebeu essa palavra nessa noite? Então, irmão, continua nesse mesmo espírito, porque Deus ainda continua falando e Ele ainda vai te tratar mais ainda essa noite. Lucas 20.